Olá, saudações. Meu nome espiritual é Athlon Azael, canal Essência Estelar, Ricardo Galotti. Meus amigos e minhas amigas, é muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, né? Vamos lá ver hoje mais uma explicação sobre o que uma grande maioria dos humanos não conseguem enxergar, né? O assunto é Big Brother Bíblia. No entanto, por que Big Brother Bíblia? Porque é uma cópia do grande Big Brother escondido de vocês. Por que vocês acham que a Globo Lixo criou esse programa Big Brother Brasil? Essa porcaria que muitos seguem e adoram, essas babaquices, né? Com pessoas lá dentro que sem nenhuma condição de moral, né? De sociabilidade, de conduta dentro dos termos de um Criador na paz, na luz, né? Esse assunto tem a pretensão de mostrar a vocês as espionagens a que somos submetidos e da mesma forma controlados desde o nascimento, transformados em números e peças de um jogo de xadrez chamado sociedade. Vou deixar uma definição sobre o que é estupidez. Estupidez é conhecer a verdade, saber a verdade, ver a verdade e mesmo assim acreditar na mentira. Aqui vou mostrar outra face da história. Não defendo nenhuma religião, não torço para nenhum time de futebol, não defendo nenhum tipo de mídia e muito menos defendo qualquer partido político. Não comemoro nenhum tipo de festividade. Procuro ser o mais objetivo possível em minhas explicações para vocês. E tem, ainda por cima, algumas pessoas que dizem eu ser duro na forma que falo. Sou mesmo, porque eu não fico com nhenhenhen. Não fico passando a mão nas cabecinhas de vocês, que é isso que se fazem o tempo todo. A maioria dos humanos estão sendo tratados como crianças tolas e eu os trato da mesma forma. Quando um adulto os corrige, enfaticamente, não gostam. Preferem ficar em suas infantilidades, seus achismos, brincando com a própria existência. E vejo nesse contexto muitos que se dizem acordados. Porém, não chegaram nem a 10% das verdades que dizem ver. Não percebem que são parte do jogo. Que talvez até eu esteja fazendo parte. Procuro ser o mais neutro possível. Lembrem-se que tudo na história tem dois lados, ou mais. E quem os seguem são apenas os fantoches, como vou mostrar a seguir. Infelizmente tem gente que não tem o que fazer, de melhor na vida e ficam perturbando quem está procurando fazer um trabalho sério. De acordamento, alertando vocês da condição em que estão. Você talvez não tenha se dado conta de que é controlado o tempo todo. E talvez tenha. E poucos são os que fazem alguma coisa para mudar esse processo. Tanto pelas religiões como pelos governos. Esse assunto é complicado ao se expor, preconizando talvez uma grande farsa geral. Que é, Vou procurar ser o mais objetivo possível, começando pelo que chamam de maçonaria. Alguns dizem Illuminatis. Só muda de nome, viu? Ou seja, essa sociedade secreta, de acordo com muitas informações das teorias de conspiração, é o tronco da árvore que domina toda a sociedade. Quizás vocês digam,
Você tem como provar isso? E eu pergunto, e quem tem? Provas cabais? Claro que não. E duvido que alguém vai encontrá-la. Existe um jogo muito bem arquitetado e orientado para que não sejam descobertos. Só conseguimos começar a perceber a existência dele quando começamos a nos introduzir em estudos mais profundos. A luz começa a se fazer, pois damos início a perceber que tanto o governo como religiões e bancos são os maiores braços dessa sociedade. Acordamos para outra realidade, ou outras realidades. Começamos a perceber que o movimento das pedras no tabuleiro, chamado ser humano, ou peão, no entanto, não chegamos a contento de saber ou descobrir quem está no topo desse comando, denominado de pirâmide. Teorias da conspiração existem centenas, mas nenhuma prova real de quem de fato está por trás desse comando. Muitas são as hipóteses que podemos criar, mas sem chegar ao âmago de uma definição. Podemos sim filosofar hipóteses como talvez sendo Lúcifer, talvez reptilianos, ou Anunnaki, ou ETs de outras raças e dimensões, talvez um comando fazendo experiência conosco a fim de ver ou estudar nossas reações, talvez nos utilizando como cobaias de um grande laboratório estelar, ou quem sabe tudo não passe de ilusão, e que no topo do comando esteja o Criador, que eu não creio. Esse Criador estudando melhorar a criação dele. Claro que isso vem contra os meus princípios que procuro mostrar a vocês nos vídeos. Ou seja, de que o Criador não nos colocou aqui. Por que acreditar que ele nos criou e nos deixar nessa mesma masmorra chamada Terra e ficaria nos observando? É crer que ele é tão maluco quanto a própria criação. Concordam? Abram a cabeça. Portanto, no meu conhecimento e entendimento, pressuponho essa hipótese ser discutível, mas, como livre pensador, posso aventar outras hipóteses. Quem sabe não é nada disso, e todos fazemos parte, desde o topo dessa pirâmide, de uma ilusão coletiva. Alguns dizem que é a tal da Matrix, mas mesmo que seja essa tal da Matrix, existe alguém ou algo que nos comanda. Tanto é que isso se mostra no filme Matrix. E nos controla. Talvez você diga também que não exista um Criador. Aí eu vou dizer a você que você está contrariando a sua própria existência. Simples assim. Não se pode acreditar que você surgiu do nada. Tudo na natureza se inicia com um átomo, uma célula, um fóton. E a ciência ainda não consegue entender o que os comanda. Eles não conseguem descobrir qual a origem dos átomos das células e de onde vem o comando para que uma única célula se transforme num corpo humano complexo ou na cadeia de 46 pares de cromossomos, metade herdado do pai e a outra metade da mãe. Em relação ao genoma ter sido decifrado, já é uma grande mentira. O que eles decodificaram foi apenas um cromossoma. Portanto, faltam 45. Comecem a notar as mentiras espalhadas ao vento. Essas células também formam outras criaturas e espécies. E a ciência não consegue explicar de onde surge o átomo ou essa célula, assim como o fóton, que é um átomo de luz. Portanto, podemos definir que o Criador exista sim, que é esse comando, que a ciência ainda é tola, é tão pequenina a nossa ciência para conseguir descobrir. Uma força nos controlando, que deixa esses pseudo-senhores ditos como governantes do mundo seguir o curso da ilusão
de que estão no comando e domínio humano. Se libertar disso está em nossas mãos. Vejam, a jogada é sempre a mesma. Religiões atuam na fórmula de domínio, de medo, desde milênios, fazendo-os acreditarem num conto de fábula, onde procuram, em suas escritas, juntarem acontecimentos da história que se encaixe com o que é descrito, podendo assim fazer parecer que sejam verdadeiras, incutindo em vossas mentes o medo da morte, do inferno, de castigos, de doenças. E o esoterismo não foge à regra, da mesma forma, com suas terapias ineficientes, falsas magias, alquimias, criação de mestres, de seitas, fraternidades teosóficas, de santo, de anjo, e ficam nessa, ou as ditas sociedades secretas. Aí eu pergunto, qual o motivo para que essas sociedades se intitulem ou sejam intituladas de sociedades secretas? Um outro porém de quando acordamos é ver que por mais que estejamos acordados, não conseguimos nos livrar de certas algemas que nos são impostas e que para escaparmos delas teríamos de viver totalmente isolados, ou como andarilhos, ou como eremitas, ou como ermitões. Do contrário, estamos sim, todos sujeitos, mesmo estando livres em nosso cérebro e consciência. A sociedade de baixa e média classe, como nos classificam, em verdade é a raspa do tacho. Entenderam? Os peões do jogo. Apesar que outras teorias nos mostram que todos no planeta são o fundo do tacho. Criaram um processo ao qual denominaram como a pirâmide social. Dizem que ela tem cerca de 8 degraus e até se chegar ao dito topo. Na maçonaria, 33. E daí? Isso é mais uma tolice. É numerologia, como já expliquei em vídeos passados. Pois não existem esses degraus. Uma ficção social, cujo processo está mais para o financeiro do que para o espiritual. É o que venho tentando mostrar a vocês, a todos vocês, quando você chega ao entendimento ou à visão maior de que somos apenas peças de um jogo enorme e que, enquanto encarnados, não conseguiremos entender, mas que, na minha visão, libertando-se mesmo que só na consciência, após deixar este corpo, naturalmente, descobriremos outra realidade. Ou ainda, que exista outra Matrix, e que essa aqui agora está contida na outra. Vejam que poderíamos ficar aqui divagando, cogitando muitas ideias e possibilidades, mas não chegaremos de fato ao entendimento do significado do todo. Pois na pequena capacidade cerebral atual, para muitos, talvez traga até uma confusão mental maior ainda do que a que já existe. Vamos observar como somos controlados o tempo todo, iniciando desde o dia do seu nascimento. Você é registrado e ganha um nome e um número de registro e também um batismo, sem que seja de sua vontade, geralmente nas igrejas de crenças mentirosas. Depois você cresce, aí vem RG, CPF, carteira de motorista, título de eleitor, carteira de trabalho, registro em sindicato. Esse é o princípio do controle sobre todos. Depois você começa a trabalhar, ou brincar de trabalhar, te obrigam a ter conta em banco, ou você quer uma conta, acreditando ter crédito, fica dependente deste banco, que te cobra taxas até para você pensar, obtém um cartão de crédito que te cobra em torno de 300% ao ano de juros, te fazem empréstimos cobrando esses mesmos juros, te fazendo prisioneiros deles. E lá consta toda a sua vida, lá no banco, Todo juro que você paga ao banco, você sabia que é um dinheiro que não existe?
É preciso saber. Antigamente, todo o dinheiro existente, principalmente do banco, teria de ter respaldo em ouro, ou o equivalente em ouro, até uma lei determinar que isso não seria mais necessário. Quer dizer, já começou a patifaria. Justamente porque a ordem veio de cima. Quem é esse lá de cima? Mas ninguém sabe, né? Do tal topo. Foi quando iniciaram os empréstimos apenas dos juros que recebiam. Ou seja, eu recebo de você uma parcela de um dinheiro que eu te emprestei, e essa parcela eu empresto para outro. O dinheiro, portanto, não existe. É sempre juros sobre juros. Notem a prisão. Te empresta um dinheiro que não existe em ouro, portanto é falso. Você fica devendo ou atrasa pagamentos, os juros sobre esse dinheiro triplicam, como já mencionei, quer dizer que vão ganhando dinheiro ou gerando dinheiro em cima de dinheiro inexistente. E você, tolo, dominado, que não sabe disso e nem quer saber, é submetido a cartório de protesto, claro, irregularmente, a processo judicial, mesmo que incorreto, segundo a lei. Ainda espalham que seu nome está sujo. Outra grande mentira. Nome sujo não existe. Você sabia que esse tipo de cobrança pode gerar também um processo contra eles? Vejam bem. Se alguém quiser já começar com historinha, eu não sou advogado, mas estudo e pesquiso sobre muitos temas, e esse é um deles. Percebam como somos controlados. Tudo é um jogo. Aí você procura um advogado para abrir um processo contra o banco, já começa outra dificuldade. Há de encontrar um que aceite o caso, porque eles já conhecem o esquema do dinheiro. Estão entendendo todo o jogo? Cobrado pelo banco. Como um peão, você fica rodando para trás e para frente. Até que se consiga impor um processo e ter o aval de um juiz, leva-se muito tempo. Dor de cabeça, falta de paciência. E se não tiver bem escorado, com provas, ou que tenha um advogado honesto, é capaz de ainda por cima perder a causa. E tudo é feito para que você não se imponha, mesmo que com razão, pois eles é que determinam ou obedecem a todo o esquema de enganação. E mesmo sabendo desse processo fraudulento dos bancos, o BC não faz nada para coibir. Existem leis e normas, mas é claro, eles fazem de conta que não estão vendo. Assistam na internet. Existem advogados falando a esse respeito. Não sou eu que estou inventando. Agora vamos à maior espionagem. Você compra um computador, um notebook, um tablet, um celular, tudo de primeira linha, entre aspas, pagando preços exorbitantes, e te pergunto, para quê? Se daqui a 6 meses, ou menos, já estão ultrapassados. E o tolo, humano, corre para comprar outro mais novo, nem terminou de pagar o anterior. Fazendo dívida sobre dívida, e sempre gastando mais do que pode. Também por quê? Porque o brasileiro não tem a cultura, não tem a noção, e nem lhes é ensinado desde a infância como trabalhar e guardar dinheiro para ter mais, que vocês fazem o contrário, que é de gastar sempre e ter menos. Isso pelo menos com 80% da população, da humanidade. Justamente porque são uma massa de manobras. Pela incultura, pela fome, pela falsa crença, ou pela crença inocente em divindades, pelo medo, além
do gasto com esses equipamentos, através deles, vocês são vigiados o tempo todo. Porque neles você coloca em geral a sua vida, todos os seus dados, sem que você saiba da existência de um programa em rede que sabe tudo sobre você. É outra forma de te controlar. Você sabia que na internet existe um programa criado, que a internet é um programa criado a partir da Segunda Guerra Mundial, específico para não ser decifrado. Depois ele veio como o www, ou World Wide Web, ou Rede Mundial de Computadores, ou espionagem disfarçada, esse é o mesmo que o tal do número 666, dito como é o número da besta. Porém, não é a besta, Lúcifer, Satanás. A besta a que eles se referem é o próprio ser humano. O domínio do mal sobre ele. Abaixo vou deixar um link onde falam todos esses temas, tá? Espionam até o seu celular através de câmeras de vigilância ou webcams. Diz o ditado, eu, creio, que onde tem fumaça tem fogo, Por que digo isso? Porque existem centenas de teorias da conspiração. E muitas têm fundamentos na verdade. Como eu disse antes, um dos programas de espionagem funcionam assim. Eles têm lá um grande computador com um arquivo de cerca de 100 palavras suspeitas, ou que eles consideram suspeitas. Se você, numa conversa pela internet ou no celular, disser pelo menos 10 dessas palavras, uma polícia secreta vai bater à sua porta. Duvida? Procura experimentar para você ver. Comece a se inteirar mais sobre tudo e perceberá que, de fato, desta fumaça resultará em fogo, sim. Ou surgem verdades, muitas vezes, que você vê em filmes produzidos como ficção científica, que em seus conteúdos estão subliminarmente o que acontece na vida real. Tenha em mente o seguinte, por exemplo, quando foi produzido o filme Flash Gordon, em 1936, o povo ficou abismado, considerando um absurdo, pois no filme apareciam monitores de TV, cujos primeiros transmissores de computação, cujos primeiros transmissores de TV estavam apenas começando a surgir. Neste mesmo ano, ele usava foguetes, cujo primeiro protótipo não tripulado surgiu em 1931. Da mesma forma que armas de raios, de acordo com o The Encyclopedia of Science Fiction, a expressão arma de raio foi usada pela primeira vez por Victor Rousseau em 1917, em The Messiah of the Cylinder, ou o raio do Messias, Raio desintegrador aparecem em Edison's Conquest of Mars, de Garrett P. Service, em 1898. Vejam isso no Wikipedia. Não preciso deixar nem aqui o link, Em poucos anos depois, em 1960, surge o primeiro raio laser. Tudo foi confirmado como verdadeiro. Surgiram as TVs, o homem foi à lua no foguete, como no filme, e hoje existem as armas de raio lasers, de ultrassom, de íons, de radiofrequência. Portanto, mostrando que a ficção é apenas um esconderijo para se mostrar criações possíveis e inventos que não chegam ao público por meio considerados normais, antes de aparecerem. Todas essas mídias estão inclusas no processo de dominação das massas, constantemente sendo massacrados por mentiras. Quando a verdade está escondida e sorrateiramente, como serpentes,
vão fazendo o trabalho de dominação. Governos criam uma arma de toda espécie, satélites que penetram até o interior de suas casas, trilhões gastos com todo esse aparato, supostamente para benefício do ser humano. No entanto, vemos milhões de pessoas morrendo de fome no mundo inteiro. Então eu te pergunto, onde estão os benefícios para a humanidade? Você respira ar contaminado, come alimento envenenado e com isso alimentam os laboratórios e as indústrias farmacêuticas com seus remédios que não curam ninguém, né? Pois todos têm efeitos colaterais, como eles mesmos dizem. Da mesma maneira alimenta o sistema de saúde, o ganho dos médicos e hospitais, né? Esses médicos que ganham também dos laboratórios para indicar certos medicamentos aos pacientes. Estão conseguindo acompanhar todo esse jogo social? O SUS mal se sustenta e te dá um tratamento péssimo. Você paga durante anos com o seu suor, o tal do INSS, né? Se soubesse guardar o seu dinheiro, não dependeria desse órgão larápio. E ganharia muito mais aplicando numa previdência privada, né? Menos ruim. Sem ser obrigado, em muitos casos, de ter de recorrer à justiça para receber o que é seu por direito, quando você vai se aposentar, e que eles acabam negando. Vejam que somos submetidos o tempo todo e somos obrigados a pagar. Eu disse obrigados a pagar esse dito cujo, principalmente se você trabalha com carteira assinada. Não existe a opção de você não querer. Você sabe disso, percebem? Claro, muitos até sabem, mas nada fazem contra esse processo, contra esse sistema. Assim como outras cobranças que nos são impostas. Por isso mesmo o nome imposto. Satélites, emitem o tempo todo ondas de rádio, micro-ondas. Eletricamente estamos sujeitos a ondas magnéticas. E o pior de tudo, pagamos por isso, afetando nossos cérebros. Satélites denominados como de ajuda ao humano, que na verdade tem fundamento para a guerra. As chamadas altas potências, cada um quer mostrar mais poder bélico do que o outro. Recentemente, inclusive, o Irã, que ninguém esperava, soltou um foguete dito de 3 estágios de última geração para pôr um satélite em órbita. Aí depois descobriu-se que foi financiado pela Rússia. Por quê? Porque a Rússia quer acabar com os Estados Unidos, quer acabar com a China, ou se mancomuna com a China para derrotar. E fica essa, desculpe aqui a expressão, tá? Fica essa putaria. Sinceramente, gente, desde minha infância eu não queria estar aqui. Eu vim para fazer justamente esse trabalho. Porque é um absurdo, absurdo dos absurdos, o que vocês permitem que fazem com vocês. E o pior de tudo, pagamos, como eu disse, tudo isso, para ficarmos doentes o tempo todo. Há muito que se falar, mas creio que aqui estou dando uma perspectiva básica e superficial em relação ao domínio oculto que leva os governos mundiais a nos manterem neste cativeiro. Agências secretas os obrigam. E quem não se submete a esse comando é carta fora do baralho. Desaparecem da mesma forma como apareceram. Outros são enviados para a cidade dos pés juntos, como fizeram com alguns presidentes aqui do nosso país e de outros, Tudo é um processo que dizem vir de cima, mas não do Criador. Percebem que existe um oculto que mesmo os que estão mais acima na cadeia social desconhecem e se conhecem se submetem como parte integrante desse processo de domínio e controle para não serem expurgados. E o povo peão
fica brigando por causa da religião, né? Por causa de cada um querendo impor o seu Deus. E todos seguem as mentiras. Brigam por time de futebol, né? Não ganham nada com isso, a não ser o clube e o jogador, ignorante, ganhando milhões. Né? E você chupando o dedo, né? Comendo feijão com arroz, não que isso seja, né? Mas é uma maneira de dizer. Você não tem nada e o cara enchendo o rabo lá e não sabe nada de nada, né? Brigam por partidos políticos, né? Enquanto os políticos se divertem em cima de você, enquanto quem ganha são eles, e não os tolos seguidores, né? E nem a política, da qual os seguidores lutam. Continua a mesma, produzindo, ou seja, a política continua igual, mesmo com esses seguidores. Continua produzindo a desigualdade social em nome da democracia, que ninguém dá bola para o significado da palavra, mas eu repito aqui várias vezes e vou continuar repetindo, que é justamente o domínio e o comando do demônio. Ou seja, a implantação de males que só beneficiam quem está no topo dessa cadeia. Né? A palavra democracia é domínio do demônio. Por que não teocracia? Né? Que é o domínio do Criador. Aqui até eles falam como Deus, né? Mas eu falo que Deus não existe, existe o Criador. Deus é um Deus bíblico, né? Que tem mais a ver com extraterrestre do que com a fonte geradora. Vamos dar aqui um pitaquinho na atualidade e falar da tal pandemia Covid-19, né? Ela está inclusa no que se refere a esses boatos propagados pelas mídias e seus paus mandados, assim como pelo que são os controladores dos órgãos de saúde, da mesma maneira também sujeitos ao comando superior. Como as religiões já incutiram no humano o medo de não sei o quê, né? Como se nunca fossem desencarnar, né? Esse sensacionalismo se aproveitam dessa incultura, desses medos, causando mais medo e terror, né? Sobre a ignorância. E o que vemos são justamente os peões se submetendo a esses desmandos. Grande circo está formado. Tanto peões como os ditos da escala de cima divertem-se hoje desfilando suas segundas máscaras. Tira uma, mas tem outra. Quem você acha que criou essa epidemia? Como eu disse no meu vídeo sobre o vírus, já existe desde 1960 que se sabe. Existem vários tipos de vírus chamado de coronavírus. É um vírus de uma gripe. Aí ficam fazendo todo esse julgo, modificam o vírus no laboratório e, né? E acontece o que está acontecendo por interesses políticos financeiros. E você fica, eu vou morrer. Cala a boca. Eu também vou morrer. Você acha que eu tenho medo de morrer? Ninguém morre para começar a história, né? A gente sai daqui desse corpo e vai para outro lugar. Nós não somos isso aqui. Isso aqui é só uma roupa provisória, momentânea. Aí agora aparece esse vírus aí, neomutante, criado justamente pelos laboratórios a serviço desse comando maior e disseminando na população. E os dormentes caem como patos. Aí entra o jogo político, lembrando, detesto política e político. Eu já tentei fazer parte da política, nojo, vomitei o tempo todo, horrível. Tentei me candidatar como vereador aqui da cidade onde eu moro. Pode esquecer. Mas eu queria me candidatar não a troco de política,
mas pelo que eu iria ganhar como vereador. Aqui o vereador ganha mais de 4 mil reais para não fazer nada. Mas eu queria ganhar 4 mil reais para fazer muito mais do que eu estou fazendo agora. Porque a minha condição de riqueza está no espírito, não na matéria. Mas é necessário. Então, quanto mais eu tiver, mais possibilidades eu tenho de fazer o meu trabalho, de mostrar para vocês uma outra realidade. Entendeu? Lembrando, como eu já disse, eu detesto política e político, assim como religiosos. Tudo um bando de larápio, tudo falso, inescrupulosos. Claro que detestar não faz parte de eu ser quem eu proclamo ser, um ser de luz na Terra. Mas é apenas uma forma de mostrar que sou contradizente à atitude desses senhores. Creio que, com o que disse até agora, tenha deixado isso claro, Quem de fato pode provar que não foi a própria China quem criou esse vírus? Quem pode mostrar que não foi os Estados Unidos quem criou, espalhando-os no ar, através de drones ou até de chemtrails, que até hoje não se sabe realmente o que está contido na fumaça espalhada por centenas de aviões em todo o mundo. Muitos falam que tem chumbo, que tem cádmio, que tem não sei das quantas, mas não existe comprovação real disso. Uma das grandes empresas, Chemical, por isso que é chemtrails. Pois aí está, uma pequena amostra do mundinho que vivemos. E vocês ficam aí, brincando de papai e mamãe, Ninguém é papai e mamãe, todos são irmãos, apenas condição momentânea, brincando de escolinha, de faculdades que apenas te transformam em robôs de alto nível, se divertindo com Globo Lixo, que criou justamente esse bebê lixo, copiando do maior, E outras lixeiras, perdendo tempo com novela, com futebol, com os churrasquinhos na laje, ou nos sítios de fim de semana, brincando de trabalhar sério, participante de bailes funks da vida, outros consumindo drogas ou vendendo como sendo proibidas, e a polícia fazendo de conta que toma conta das pessoas. Fazem conluios com a bandidagem, a justiça já se mostrou não ser justa. Claro, não são todos. Os que fazem parte precisam estar calados. Bom, estamos chegando ao final de mais esta aula, lembrando que aqueles são chamados de servidores das religiões do mundo todo. Repito, são parte desta elite de domínio humano desde que os primórdios do tempo. Na Suméria, na Mesopotâmia, pelo menos até onde sabemos, cerca de 25 mil anos para cá. Mas o ser humano já está nesse planeta, pelo menos onde se sabe, por achados arqueológicos, há 250 mil anos. Espero que todas essas revelações, caso já não soubessem, tenha te permitido abrir mais a sua consciência e procurar, pelo menos nessa mesma consciência, se tornar o mais livre possível. Essa sua libertação do plano carnal ou material quando desencarnar. Convenhamos, essa humanidade não tem nenhuma lógica. Parem de perder tempo com asneiras. Te pergunto, e como fica a espiritualidade na verdade? A balança está desproporcional. É só matéria e o espírito. A matéria está aqui, Bens materiais e a espiritualidade, está aqui embaixo. E vocês continuam assim. Vamos, que tal inverter isso, hein? Vamos subir a espiritualidade e baixar a materialidade, Aí esse planeta vai para onde tem que ser, para a luz. Aí ficam aí colocando aí um monte de como é que fala? De postagens
que está acontecendo um plano de mudança da mentalidade humana, estão interferindo com ondas, né, para mudar a consciência cerebral, né, a frequência cerebral. Pode até estar acontecendo, mas o que vemos não é bem isso, pelo menos ainda. E se eles estão fazendo, eu sempre falo aqui também, por que essa demora? Por que tem que ser essa lentidão? Hã? Porque nos julgam idiotas, nos julgam burros, né? Mortos, como diz a própria Bíblia, né? Então o que você quer da vida? Você acha que você está aqui para quê? Você acha que é para ficar com toda essa palhaçada aí que fazem? Cara, gente, acorda. Vocês estão aqui para se libertar da matéria e não ficar preso a ela. Como é que você faz isso? Se dedicando profundamente à parte espiritual, que é o que somos. É tão difícil assim, entender? Às vezes é, né? Até a gente fala aqui, né? É preciso desenhar, explicar, desenhar a explicação e explicar de novo. Porque eu vou te contar, hein, gente? Vocês têm uma preguiça mental terrível. E não é só dizer que o cérebro só funciona 10%. Ele está funcionando só 10%. Por que você deixa ele funcionar 10%? Há muito o que se saber. Eu sempre falo aqui, se você me achar duro, ignorante, ou querer se mostrar, o problema é seu. Eu sei que eu sei muito, e por isso eu sei que eu não sei nada. Mas sei muito mais do que vocês, por isso que estou aqui falando. Aí vem um monte de gente falando, o cara não sabe nem do próprio nariz. Você sabe a distância do nariz do seu traseiro? Não sabe, então cala a boca. Bem, meus queridos, às vezes eu extrapolo um pouco porque eu fico injuriado, como eu digo, né? Despeço-me mais uma vez de vocês, agradecendo a assistência, a audiência, desejando a todos muita luz, muita paz, que essa luz e essa paz se façam em vossas vidas, na verdade. Até a próxima.